Bom dia com alegria. Jesus é lindo. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados. Nessa manhã o Senhor colocou uma mensagem em meu coração para que nós pudéssemos refletir e entender no tocante à nossa salvação. Enquanto isso, curte, compartilhe, dê um joinha, envia outras pessoas também para que todos possam estar cientes do propósito do Senhor para nos salvar. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: não tem outro meio, é só Jesus e mais ninguém. Amém? O texto se encontra em João capítulo 6, versículo 28, que vai nos dizer assim: perguntaram eles: que faremos para executar obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. O que Jesus está falando aqui, amados? Isso é muito profundo. Então, eles estavam perguntando, os discípulos estavam perguntando: o que fareis para fazer a obra de Deus? O que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus está falando assim: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. A obra de Deus é acreditar, é ter fé em Jesus Cristo, é ter fé nele. Esta é a obra de Deus. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós começamos a compreender o que é a obra de Deus. A verdade é essa. Então, a obra não nos salva. O que nos salva é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Efésios 2:8, também a palavra do Senhor vai nos dizer assim: pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só que tremendo isso, amados. Porque muitas das vezes nós achamos que nós fazemos alguma coisa para o Senhor. E nós precisamos entender que a salvação está em Cristo Jesus, não está nos homens, não está na força dos meus braços. Porque se eu coloco a salvação também pelas obras, eu estou tirando o mérito de Cristo. Eu estou tirando o sacrifício vicário de Cristo e estou colocando em mim mesmo. Não, é pelas obras que eu vou ser salvo. Mas a Bíblia ela é bem clara. Quando nós lemos o texto bíblico, como eu li aqui em João 6, versículo 28 e 29, e também lá em Efésios 2:8, nós entenderemos que é somente em Jesus Cristo. Não tem outro meio para você se salvar. Não tem o que eu possa fazer ou o que você possa fazer. Não tem nada que nós possamos fazer. Agora, está bem claro, a obra é esta, que você tenha fé em Cristo Jesus, tenha fé naquele que o Senhor enviou. Então a obra é essa daí. Você quer fazer a obra? É isso daí. É desse jeito aí. A salvação está em Cristo Jesus, em mais ninguém. E aqui mesmo em João 6, quando Jesus vem dando seu discurso, né, os discípulos começaram a ficar irritados. E aí os discípulos falaram: duro é esse discurso, Senhor. É muito duro. Alguns falaram: para mim não dá. E começaram a dispersar, sair fora de Jesus. E aí então logo Pedro veio próximo de Jesus. Jesus disse: queres ir com eles também? Quer ir com eles também? Pode ir. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. João 6,66 vai falar isso daí. Então, se só tu tens as palavras de vida eterna, quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? O verbo é Jesus, é a palavra, é a vida eterna. Então, a salvação está em Jesus Cristo. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. A vida eterna não está nas obras. A vida eterna está em Jesus Cristo. Tá bem claro. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Ou seja, a salvação está em Jesus, não está em obras, não está em nada que nós possamos fazer. Porque uma vez que eu coloco a salvação em obras, eu elimino o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Eu elimino o sacrifício dele para a salvação de cada um de nós. Então que nós possamos compreender e entender. A Bíblia, ela é repleta de ensinamentos no tocante a isso. Lá em Efésios 2:8, como eu já repeti, não pelas obras, está dizendo bem claro lá, para que ninguém se glorie. Porque senão a pessoa nem vem para Jesus e vai ficar fazendo obras aí no tocante às pessoas, achando que isso salva ela. Eu sou bonzinho, eu vou ajudar fulano de tal com a cesta básica, vou ajudar fulano de tal com dinheiro, vou ajudar fulano de tal com qualquer coisa. Isso não salva a tua alma. O que salva a tua alma é Jesus Cristo. Ser bonzinho não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, é entregar a vida para Jesus, seguir Jesus segundo a tua palavra, e aí sim, isso vai levar você à salvação. Somente Ele nos salva, somente Ele se entregou, somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não tem nada que eu ou você possa fazer. Então não se engane. Se alguém um dia já falou para você que você será salvo pelas obras, essa pessoa é um herege. Essa pessoa é um herege. É um mentiroso da fé. Porque é Jesus Cristo quem salva. Quem foi que se entregou em sacrifício por você? Quem foi que entregou e que deu a vida por você? Foi Jesus, não tem outro meio. Então somente em Jesus Cristo está a nossa salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não tem nada em nossas mãos. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pela sua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Agora, obviamente, se nós temos fé em Jesus Cristo na obra, como eu li aqui em João 6:28, se nós temos fé na obra, que a obra é crer em Jesus Cristo. A obra é ter fé em Jesus Cristo. João 6:28 e 29. Então a obra é essa, ter fé em Jesus Cristo. Se você tem fé em Jesus Cristo, a obra é essa. Agora, partindo deste princípio, permitindo com que o Senhor trabalhe no nosso ser, no nosso coração, tendo uma mente transformada, nós queremos também fazer a obra. Mas isso não vai me salvar, não. O que me salva é a fé em Jesus Cristo. Aí, com a fé em Jesus Cristo, eu sou salvo. E por ser salvo pela fé em Jesus Cristo, eu quero fazer a obra. Será que tá fácil de entender? Então eu vou querer fazer a obra. Por quê? Porque eu tenho fé e agora Cristo habita em mim. Então as ações dele também estão em mim. O que Jesus Cristo fazia? Ele lançava a mensagem. Ele lançava a mensagem, ele trouxe as boas novas. Então você também vai querer lançar as boas novas para outras pessoas. E assim é o segmento da vida. Então nós precisamos compreender e entender. Salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus. Em ninguém mais. Não há ninguém que possa nos salvar a não ser Jesus. Entenda isso, amados. O Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos livrar, para nos libertar, para que nós possamos e continuamos ser livres, livres de todo engano, de toda mentira. Agora, é bem claro, como diz lá em Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, nós não somos enganados. Nós não somos enganados por qualquer vento de doutrina, mas nós obedecendo a palavra de Deus, nós alcançaremos o favor do Senhor e obviamente somos salvos com Ele. E Ele é exaltado, engrandecido e louvado. E isso é o mais importante. Entenda, tão somente a salvação está em Jesus. Amém? Sabe por quê? E Jesus é lindo, e Ele é lindo literalmente, pois salvou a mim e a você. Amém?